Aioria de Leão é o irmão do lendário Aiorus de Sagitário e, apesar de sua personalidade explosiva, tem um coração puro que distingue rapidamente os justos. Por isso, foi um dos primeiros Cavaleiros de Ouro a reconhecer a autoridade da Athena Saori. Porém, você sabe como Aioria se tornou um dos maiores vilões de Cavaleiros do Zodíaco? Olá, Cavaleiros e Amazonas! Bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber. Eu sou o Wes e no vídeo de hoje trago para vocês as melhores curiosidades sobre Aioria de Leão. Gostaram do tema? Então já vai clicando no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo. Curiosidade número 1, o treinamento de Aioria. Aioria nasceu na Grécia, tendo por única família seu irmão Aiorus. Em algum ponto, os dois foram para o santuário, onde passaram a treinar. Aiorus tornou-se o Cavaleiro de Ouro de Sagitário, passando então a treinar Aioria para que este também se tornasse um cavaleiro. Sendo assim, o mestre de Aioria certamente é o seu irmão Aiorus, e parte de seu treinamento até mesmo foi mostrado no anime clássico de Cavaleiros. Falando um pouco do mangá, existe um capítulo especial chamado Episódio 0, onde vemos os Cavaleiros de Ouro jovens presenciando o nascimento da Athena Saori. Em uma noite estrelada, Athena reencarna aos pés de sua estátua no santuário, tendo por testemunha o pequeno Aioria de Leão, que tinha apenas 7 anos de idade. Ao seu lado temos os outros Cavaleiros de Ouro. O grande mestre toma a recém-nascida Athena com cuidado em seus braços, dizendo que a Guerra Santa logo irá começar. O grande mestre comunica que logo escolheria um sucessor dentre os Cavaleiros de Ouro. Os candidatos certamente eram Aiorus e Saga. Porém, no dia seguinte, Aioria, Mu, Miro, Aldebaran, Camus e Shaka se despedem de Aiorus e Shura, dizendo que partiriam para treinar em outros lugares do mundo, aperfeiçoando assim as suas habilidades. Sendo assim, eles retornariam como autênticos Cavaleiros de Athena. Aquela seria a última vez que Aioria veria Aiorus, já que ao retornar, ficaria sabendo da suposta traição de seu irmão, acusado de tentar matar Athena. Por isso, Aioria dedicaria sua vida para limpar a sua honra. Curiosidade número 2, a adolescência de Aioria. Sabemos que na saga clássica Aioria de Leão possuía aproximadamente 20 anos de idade, sendo que ele tinha apenas 7 anos quando seu irmão morreu. E apesar de que na saga canônica a adolescência do cavaleiro não é mostrada, existe uma saga oficial que conta a história de quando Aioria possuía 13 anos de idade, sendo essa a mesma idade de Seiya no início da saga clássica. Isso mesmo, meus amigos, Aioria aos 13 anos já era um poderoso Cavaleiro de Ouro que realizava missões sozinho a mando do santuário. Essa história nos é mostrada na saga Episódio G, um mangá oficial de Cavaleiros do Zodíaco, criado por Megumi Okada. Essa é uma das obras spin-offs oficiais que estão na lista de produtos da Kurumada Pro, a empresa de Masami Kurumada, que gerencia toda a franquia de Cavaleiros do Zodíaco, além das outras obras do autor. Curiosidade número 3, o segredo do santuário. A história de Episódio G conta a guerra da Titanomaquia, sendo a luta entre os Cavaleiros de Ouro e os Titãs de Cronos. 6 anos depois da morte de Aiorus, Aioria vive sob a sombra de ser o irmão de um traidor, realizando missões para o grande mestre do santuário, tentando provar seu valor como um Cavaleiro de Ouro. Um ponto interessante é que o papel do santuário como protetor do planeta Terra é muito mais explorado aqui nessa história, que mostra Aioria realizando diversas missões pelo mundo, em nome da manutenção da paz. E apesar do santuário de Athena ser um lugar que é mantido em segredo da população mundial, os principais governos do mundo têm o santuário como um aliado, e até mesmo a própria Igreja Católica sabe de sua existência, tendo uma ligação direta com a história dos Cavaleiros de Athena. Sendo assim, quando uma ameaça que não pode ser combatida pelos exércitos comuns aparece, um cavaleiro é enviado para resolver o problema. E em Episódio G, Aioria é o principal cavaleiro que realiza essas missões. Curiosidade número 4, a guerra contra os Titãs. As coisas começam a se tornar perigosas para os Cavaleiros de Ouro quando um homem misterioso ataca o santuário, revelando-se como Hyperion de Ébano, um dos 12 titãs, filhos de Urano e Gaia. Aioria é facilmente derrotado por ele, provando que os titãs são uma ameaça formidável aos jovens Cavaleiros de Ouro.
Além de Hyperion, o lado dos Titãs conta com a ajuda de Pontus, que posteriormente é revelado ser o deus primordial do oceano. Eventualmente, os demais Titãs vão sendo despertados um a um e acabam enfrentando os Cavaleiros de Ouro nessa saga. As armaduras dos Titãs são baseadas em armas, sendo que eles precisam liberar a armadura de Cronos selada no santuário para libertar o Imperador do Tempo. Além de lidar com os Titãs, a Ioria também precisa lidar com a desconfiança que ele alimenta por seus companheiros, os Cavaleiros de Ouro. Por ser visto por muitos como o irmão de um traidor, a Ioria acaba se afastando dos demais, isolando-se enquanto tenta provar o próprio valor. Além da presença dos Cavaleiros de Ouro, que conhecemos no mangá clássico, e dos novos rivais, os Titãs, o autor Megumi Okada aproveita a oportunidade para introduzir uma nova leva de personagens secundários, como os serviçais, que trabalham cuidando das casas dos Cavaleiros de Ouro, e também alguns novos Cavaleiros de Prata e de Bronze. Sendo assim, o universo de Cavaleiros do Zodíaco acaba ganhando mais profundidade com essa saga. Curiosidade número 5, a batalha contra Cronos. A Ioria acaba enfrentando o Titã Cronos no final da saga episódio G. O Titã não entende como seus subordinados caíram um a um e desafia a Ioria, que ataca com seus golpes a cápsula do poder e o relâmpago de plasma. Apesar disso, ele é atingido pelo contra-ataque de Cronos, que se alegra em ver como a Ioria se dedica nas batalhas. Ele mostra o seu poder ao transcender a velocidade da luz, fazendo a Ioria ficar perdido sem entender o ataque do Titã do Tempo, que simplesmente aparece no espaço como se teletransportasse. Cronos também empunha a arma Megas Drepanon, o que o faz o deus da destruição perfeito. Neste instante, os Cavaleiros de Ouro, que só servem de espectadores, admitem as diferenças de poder entre qualquer humano e aquele Titã que é o pai de Zeus, que transcende todos os outros seres divinos que eles já enfrentaram. Mas as palavras de apoio de uma voz misteriosa chegam ao coração do leão ferido, que lhe roga a vitória. Isso faz a Ioria se levantar e surpreender até mesmo Cronos com o cosmo que emite. Cronos anuncia o fim ao utilizar sua Tempestade do Caos, que atinge em parte o Cavaleiro de Ouro. Porém, a Ioria consegue se igualar à velocidade de Cronos, chegando ao combate corpo a corpo, disparando sua cápsula do poder. Em meio à dilaceração que a Dunamis impunha ao seu corpo, ele dispara em seguida o relâmpago de plasma, atirando Cronos para longe. A Ioria pede aos Cavaleiros de Ouro que lá estão para que reúnam seus cosmos, mas não para ele, e sim para Shaka, que irá salvar a todos. A Ioria pede que deixem ele junto de Cronos, para que ele impeça o Titã de atravessar o portão que leva para a Terra, e de repente, Cronos ressurge sem nenhum arranhão após o ataque de Ioria. Os Cavaleiros de Ouro então se teletransportam para o mundo humano, confiando a Ioria derrotar a Cronos. Lembrando-se da promessa de Hyperion, a Ioria cria uma espada de luz em sua garra direita, mostrando possuir também a Dunamis de Hyperion. E com o Keraunos ele volta a lutar contra Cronos. O leão mostra suas presas e ataca com o relâmpago de plasma. O golpe não atinge Cronos, que revela a Dunamis Pteryx, que são as asas de Dunamis. Porém, ao controlar sua explosão de fótons e se movimentar mais rápido do que as asas dos deuses, a Ioria abre uma brecha indefensável diante de Cronos e com sua cápsula do poder perfura o Titã do Tempo. Esse milagre abre os olhos de Cronos, que ao ver até onde a Ioria foi para cumprir a promessa feita a um servo dele e um inimigo, sendo esse Hyperion, Cronos resolve salvar o cavaleiro. Ele clama o nome de um ser divino, sendo esse Hades, que pede em troca a Dunamis de Cronos, para que assim ele salve o herói Ioria. Diante do túmulo de Aioros, a Ioria desperta, sendo esse o final da saga episódio G. Curiosidade número 6, o início da saga episódio G Assassino. Após o encerramento da saga G, temos a saga episódio G Assassino, sendo essa uma continuação não tão direta da obra. Nessa história, o Cavaleiro de Ouro Shura de Capricórnio é o protagonista, sendo um viajante do tempo. Ele veio do passado, sendo após a luta da guerra contra os Titãs, e foi para o futuro 16 anos depois da batalha contra Hades, sendo enviado para uma missão de assassinar um misterioso ser localizado no Japão. Porém, desde o primeiro capítulo, a Ioria também participa dessa história, mas esse é um Ioria de uma
outra dimensão. O cavaleiro queria também vingar o seu irmão Aioros, porém acreditava que aquele não era o momento de Shura morrer. Por isso ele acaba ajudando Shura, deixando que ele complete a missão de enfrentar os demônios sem face, além de ajudá-lo a proteger Yoshino Hino, uma garota misteriosa que se revela sendo a deusa Athena vinda de outra dimensão. Curiosidade número 7, a verdade sobre a Ioria. O Aioria, representado na saga Episódio G Assassin, se trata de uma versão do cavaleiro vinda de um mundo paralelo, não sendo o mesmo Aioria visto no Episódio G clássico. Após morrer adulto no seu universo, que seria o universo do caos, Aioria foi revivido em um corpo de adolescente, que continha as almas de um demônio e do próprio Zeus adormecido. Desprovido da memória de seu mundo original, Aioria de alguma forma assimila as lembranças do seu outro eu, o protagonista de Episódio G, que viveu naquela realidade e assim age como um cavaleiro que vive no Japão. Porém, Ikki de Leão aparece, o antigo Cavaleiro de Fênix é o atual Cavaleiro de Leão daquela dimensão, e ao enfrentar Aioria ele força o seu demônio interior a despertar. Após ficar possuído pelo demônio, Aioria derrota Ikki e enfrenta Seiya, que utiliza a armadura da espada de Kusanagi. Zeus é despertado no corpo de Aioria, que se torna o grande vilão dessa saga. Curiosidade número 8, Aioria Zeus enfrenta os Cavaleiros de Ouro. Aioria, possuído pela alma de Zeus, acaba enfrentando os novos Cavaleiros de Ouro, sendo esses Ikki de Leão, Shiryu de Libra, Shun de Virgem e Yoga de Aquário. Ao lado deles também temos Seiya de Kusanagi, porém o cavaleiro possuído por Zeus acaba superando todos eles. Após isso ele luta contra Shura de Capricórnio. O Cavaleiro de Ouro, detentor da Excalibur, tem seus braços arrancados, mas quando Shura estava prestes a ser derrotado, ele acaba se fundindo à espada de Kusanagi, ganhando assim novos braços que foram capazes de fazer frente ao poder de Aioria Zeus. Sendo assim, o Cavaleiro de Leão é derrotado por Shura, ambos desaparecem por uma fenda dimensional. Curiosidade número 9, o passado de Aioria Zeus. O Aioria de G Assassino seria o Cavaleiro de Ouro original, vindo do universo do caos. Porém, nesse universo, a história que conhecemos aconteceu de forma diferente. Por lá, Aioros não teria morrido na revolta de Saga, e por isso o Cavaleiro de Sagitário se tornou o Grande Mestre. Após isso, eles venceram todas as batalhas, culminando na guerra contra Hades. E nessa batalha, Shun é possuído pelo deus do submundo, porém ele não consegue voltar ao normal. Os Cavaleiros de Bronze despertam as armaduras divinas e são mortos por Shun no último momento, e que aplica o golpe fantasma de Fênix em seu irmão, e assim Shun recobra sua consciência e se torna o deus do submundo. Ele para a guerra contra o santuário, mas nesse momento algo pior acontece. Aioria de Leão é possuído por Zeus. Aioria então pede para que seu irmão Aioros o mate, e é isso que acontece, porém o universo do caos fica em pedaços, e por isso Aioros procura um outro planeta Terra para fundir os dois universos, sendo assim o início da saga Episódio G Assassino. Curiosidade número 10, a ressurreição de Aioria Zeus. Na saga Episódio G Assassino, vários personagens acabam ressuscitando devido a essa fusão dimensional, por isso Aioria do Caos teria ressuscitado em sua forma jovem, porém esse Aioria possui 3 personalidades, que se ativam apenas em uma luta. A primeira personalidade é do Aioria que conhecemos, a segunda é a de um demônio implantado, parecida com a personalidade maligna de Saga, e a terceira é a de Zeus, que está oculto em seu corpo. Gostaram das 10 curiosidades sobre a Aioria de Leão? Comente aí pra eu saber e é claro, obrigado por assistir esse vídeo até o final, valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?